O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericórdia, compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando hoje o último dia do tempo do Advento. Nesse dia em que cada vez mais somos convidados pelo Senhor para estar não só com a nossa vida aberta para celebrar o nascimento do Cristo, mas acima de tudo o nosso coração para que Ele possa ali habitar e fazer morada. E as leituras de hoje nos mostram justamente a fidelidade de Deus, seja da parte da descendência de Davi, como dito na primeira leitura, seja da parte do cumprimento com Zacarias para o seu filho João Batista, para a missão de João Batista. Primeiro, claro, a grande preocupação de Davi era justamente fazer o lugar para que a Arca da Aliança pudesse ficar. Moro num palácio de cetro e o Senhor na arca está numa tenda. Não se preocupe, em outras palavras, diz Deus ao profeta que fala para Davi. Não se preocupe, o meu reino vai ser, o seu reino, melhor dizendo, da sua descendência, vai ser para todo o sempre. E claro que tudo isso cumpre-se em Jesus Cristo, mas não um reinado propriamente deste mundo. Porque o reinado de Deus, o reinado de Cristo não é deste mundo. Como o próprio Senhor nos diz, nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a Ele. Porque nós pertencemos ao reino do Pai, que não é deste mundo. E por conta disso, então, claro que vindo do próprio Deus, cumprindo-se a profecia, o reino do qual nós pertencemos, que não está neste mundo, mas que caminhamos neste mundo para alcançá-lo na sua plenitude. E aí, claro, os sinais para a instauração desse reino foi-se dado ao longo da história por meio dos próprios profetas, para que depois ele se manifestasse plenamente naquele que há de vir e que veio, o Filho de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que o reino se concretiza, é nele que o reino acontece na sua plenitude, é nele que realmente Deus cumpre totalmente a promessa e faz uma aliança definitiva com o seu povo. Deste modo, João Batista é a figura que vai preparar
os corações, preparar os homens para acolher Jesus Cristo. E o maior de todos os preparos não pode ser senão a própria conversão de cada um de nós. A conversão justamente para não só acolhê-lo, mas para justamente viver primeiro aquilo que fora pedido pelo próprio Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor. Depois, cumprir também aquilo que fora nos dado, ensinado e também pedido pelo próprio Senhor Jesus. Cumprir as suas palavras, cumprir os seus mandamentos e caminhar justamente na prática da justiça que nos leva justamente ao amor e à misericórdia. E aí, de fato, o nosso coração volta-se para Deus. Nós caminhamos preparados para acolher o seu Filho que vem, mas ao mesmo tempo nós também vamos colaborando com Cristo e dando continuidade à obra por Ele iniciada na construção do reino nesse mundo. Por isso que o primeiro de todos os sinais, ou melhor dizendo, não é sinal, né? Mas a primeira de todas as condições para que de fato se viva o verdadeiro sentido daquilo que vamos celebrar amanhã, que é o Natal do Senhor Jesus, é justamente a conversão. Se não há mudança em minha vida, se não há a disposição de me voltar para Deus e viver realmente aquilo que é pedido pelo Senhor, eu posso celebrar tudo, menos o verdadeiro sentido do Natal. E se eu me volto para Deus nesse processo de conversão, a minha primeira condição vai ser exatamente igual a de Zacarias. Porque o cântico de Zacarias, ele manifesta por primeiro, logo de início, o grande louvor, o grande agradecimento a Deus por não ter esquecido do seu povo. E depois ele fala da misericórdia, do amor, da luz que vem para brilhar sobre todos aqueles que estão nas trevas do pecado e de qualquer outra situação. Então essa luz, esse sol que nasce, esse novo sol, que não é o sol que nos aquece, mas é o próprio Cristo que aquece e transforma o nosso coração, dando vida nova a cada um de nós. Por isso que o primeiro motivo, ou o primeiro de todos os motivos para a nossa existência, deve ser semelhante ao cântico de Zacarias. É louvar, glorificar e bendizer a Deus, primeiro pela nossa própria vida, depois por tudo aquilo que Ele realiza em nós. E aí, na certeza da fé, poder dizer obrigado, Senhor, por enviar o seu Filho ao mundo para brilhar sobre a minha vida, para tirar de mim as trevas do egoísmo, do pecado, da ganância, da falta da prática de justiça e até mesmo da falta de misericórdia. Para que nós possamos, aí sim, viver a fé da forma como é pedida pelo Senhor. Viver a fé segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos. Viver a fé, de fato, como um verdadeiro cristão. Então, nós estamos, como já dito, às portas de celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Não estejamos preocupados com outras coisas, senão a vinda do Filho de Deus. Porque se estivermos preocupados com outras coisas, vai acontecer exatamente o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Tudo vai estar fechado. E o filho vai ser deixado para bem longe e vai nascer na manjedoura. Só que agora o Cristo não procura portas e qualquer outra coisa, mas o Cristo procura o coração para nascer. E é o nosso coração que Ele procura. Não estejamos ocupados,
preocupados com outras coisas e muito menos com as portas do nosso coração fechadas para o Senhor. Mas que estejamos realmente preparados, celebrando, vivenciando aquilo que é para ser celebrado e vivenciado. O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, como o próprio Zacarias, bendito seja o Deus que veio nos visitar, recordando a sua aliança e a sua misericórdia para com cada um de nós. E nessa aliança possamos realmente estar ali para acolher o menino Deus, que não só nasce em nosso coração, mas que habita e transforma a nossa vida. Esse é o Natal para ser celebrado, ou o verdadeiro Natal, ou também o verdadeiro sentido do Natal para ser celebrado por todos nós cristãos, mas também por todos aqueles que ainda não conhecem, mas do qual nós somos chamados a ser sinal do menino Deus que vem e que se faz presente no mundo. Então que o Cristo, o Filho de Deus, possa iluminar sempre mais o nosso coração. E que o Natal seja celebrado em família, acolhendo o Cristo e que Ele esteja no centro da nossa família. Amém? Amém.